Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Vamos dar início à nossa aula de História. Patrimônios históricos e culturais. Nossos patrimônios. Na maioria das cidades do nosso país, existem construções e monumentos muito antigos e são preservados até hoje. A exemplo dessas construções antigas, temos os casarões, situados na maioria no centro histórico de São Luís e são conhecidos por sua arquitetura. Os fortes, que são construções feitas para defender a cidade, e este é o forte que foi construído para proteger a cidade de São Luís dos invasores na época de sua fundação. As igrejas, que guardam muitas histórias relacionadas principalmente às crenças do seu povo. A Igreja do Desterro é a mais antiga de São Luís e a única do Brasil a ter uma arquitetura bizantina. Os mosteiros, lugares onde vivem os monges, ou seja, homens que se isolam e vivem só para a religião. Esse é o Mosteiro de São Bento, localizado no bairro do Monte Castelo. Os teatros, responsáveis pela diversão e apresentação de grandes espetáculos. Em São Luís temos o Teatro Arthur Azevedo, um dos mais belos e modernos do país. As pontes, que a partir de suas construções demonstram o crescimento e as transformações sofridas no local. Essa é a Ponte José Sarney, uma das mais importantes obras de mobilidade realizada no século passado. É também conhecida como a Ponte do São Francisco. Os coretos, que são construções decorativas construídas em praças e jardins públicos para pequenos shows musicais, como o Coreto da Beira-Mar. Os chafarizes, que além de decorar, guardam alguma história, como a fonte do Ribeirão, onde, segundo a lenda, por dentro de seus túneis está parte da serpente adormecida que circunda a ilha de São Luís. Cidades históricas. Também fazem parte desses patrimônios algumas cidades que são consideradas históricas por serem muito antigas, como Salvador, na Bahia, São Vicente, em São Paulo, Recife, em Pernambuco e Ouro Preto, em Minas Gerais. Elas foram fundadas na época em que o Brasil ainda pertencia ao Reino de Portugal. Essas cidades históricas é possível encontrar igrejas, casarões e monumentos bem antigos, revelando como era a sociedade, os costumes e as características da época, através das pinturas e esculturas que decoram as construções do lugar. Vamos para a atividade. Responda as páginas 34 e 35 no seu livro. Até a próxima!